Fala galera, você no canal 11 Fut e hoje eu vim falar aqui sobre a lesão do Neymar nova de hoje. Hoje teve Santos Atlético Mineiro, quarto rodada do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente teve hoje a lesão do Neymar, o Neymar que vem no primeiro jogo dele de titular. Depois de 40 dias, né, o último jogo dele de titular tinha sido contra o Bragantino, as quartas de final do Campeonato Paulista. Retornou, jogou contra o Fluminense, jogou 45 minutos contra o Fluminense com o tempo todo e lesionou hoje com 33 minutos de jogo contra o Atlético Mineiro. No início do jogo eu já percebi um Neymar muito diferente do Neymar do Fluminense. O Neymar do Fluminense se movimentava muito mais, pegava a bola muito mais. O Neymar do Atlético Mineiro, ele andava em campo. Ele só teve uma arrancada, que aí foram dois jogadores, foi o Lianco e mais um jogador para poder marcar ele, né? E só que depois ele nunca mais correu. Teve uma arrancada, ele andava em campo, né? Pegava a bola, dava uma mandada, tocava pro lado, o Neymar não estava criando aquela jogada. Obviamente questão de ritmo de jogo e também voltando de lesão, mas assim, para mim não foi correto já botar ele de titular. Para mim tinha que botar ele de reserva e fazer que nem com o Fluminense, botar segundo tempo todo. Ele talvez no terceiro, quarto jogo já começava a usar ele de titular. É fácil agora falar que ele se lesionou, né? Porém, tinha esse pensamento antes por motivos óbvios, porque isso já até aconteceu na Arábia. Só que na Arábia ele tinha entrado no segundo tempo e se lesionou novamente. E lesão que o problema dele agora é a questão de posterior de coxa. Ele teve a lesão de posterior de coxa quando ele volta do LCA, que foi no segundo jogo do Al Hilal, que foi o Al Hilal Esteghlal do Irã. Teve a lesão, e aí ele vai lá, Santos, tudo, volta, e aí entre o jogo do Bragantino e o jogo do Corinthians, ele tem a lesão de posterior de coxa direita, né? Não, desculpa, posterior de coxa esquerda. O da direita foi contra o Esteghlal, que ainda estava no Al-Hilal. Então, ele tem lesão de posterior de coxa esquerda e agora, de novo, lesão na mesma posterior de coxa esquerda. Eu vi até o jornalista Lucas Barros comentando isso, que ele mandou um áudio para um amigo que o Soteldo, né, que lesionou no jogo contra o Fluminense, e o Neymar estavam jogando sacrificados praticamente. Os caras não estavam 100%, só que no desespero, tanto do Caixinha quanto da equipe do Santos, teve que inserir os dois em um jogo, que foi o do Fluminense. Um acabou sendo lesionado e no segundo jogo o outro acabou sendo lesionado. Só que é bizarro por conta que foi na mesma, né, no mesmo lugar, mesmo posterior de coxa, não foi na direita, foi na esquerda. E ele tá voltando dessa lesão. Então assim, você vê que o cara foi totalmente sacrificado para campo. Né? Até me impressionou ele ter conseguido jogar o segundo tempo ali, pelo menos fazendo uma movimentação, fazendo uma corrida, né, mais arrancadas. Né? E esse segundo jogo, ele definitivamente não conseguiu dar essa arrancada sem ser aquela que eu citei. Infelizmente é muito triste, né? Você vê os últimos anos de carreira do Neymar, conta que você vê que o cara não consegue mais jogar em tanto tempo. A melhor sequência do Neymar, vamos botar aí nos últimos 2 anos, foi 7 jogos agora no Santos, né? Que é positivo porque é bem recente, mas independente, você acumular mais 2 lesões vai te deixar com mais tempo fora ainda. E 7 jogos não é grande tempo para um jogador de futebol do nível nível técnico do Neymar, e ainda mais uma seleção brasileira que depende tanto do Neymar e que os jogadores eles olham o Neymar como protagonista. Nenhum jogador assume esse protagonismo, né? Nem Vinícius Júnior, nem Rafinha, nem os jogadores desses assumem esse protagonismo de eu sou o cara da seleção brasileira nesse momento e vou na Copa do Mundo muito provavelmente ser. Não, eles jogam isso pro Neymar, eles nem um momento, porque eles sabem que não tem capacidade para decidir os jogos. E mesmo que soubesse que tivesse capacidade, não demonstra isso dentro de campo, principalmente o Vinícius Júnior, né? O Rafinha a gente também não pode falar que ele tem grandes atuações, teve pouquíssimo tempo ali e pouquíssimos jogos, né? Aí voltando aqui para falar sobre a lesão do Neymar, é muito triste, né? Um cara do nível do Neymar voltando, né, a jogar futebol num jogo, como até eu vi um cara falando, o jogo 100 dele, dentro da Vila Belmiro, entrando com os 2 filhos dele, contra o Atlético Mineiro, né, que é um time que ele, com uma camisa de celebração de 200 jogos dele pelo Santos, ele fez gol na Vila Belmiro, jogo muito marcante. A gente vê as 2 realidades, os 2 Neymares, né, que um praticamente é craque, melhor do mundo, decisivo, tudo, e um outro que já não consegue mais nem correr direito como era antes, né, obviamente como era antes, não por vários fatores, né, mas consegue correr, consegue dar uma arrancada. É bizarro isso, bizarro. Porém, você é muito triste, né? Mas chorando ainda mais,
né? Porque o cara quer muito estar em campo. E o que me irrita, eu inclusive falar sobre isso, o que me irrita são essas pessoas que são muito hipócritas, que eu vi em alguns comentários, a pessoa falando que o Neymar não quer mais jogar, né? Que, pô, o Neymar ele não quer jogar. Isso me irrita profundamente. Por que eu falo isso? Porque o Neymar, se ele não quisesse jogar, ele poderia ficar muito bem lá na Arábia Saudita, cumprindo contrato, jogando um jogo em um mês, né? Jogando só jogo da Champions League asiática até junho e beleza. Tava ganhando dinheiro dele, tava jogando um joguinho só e é isso. Ele podia muito bem ter feito isso, mas não, ele rescindiu o contrato dele para poder jogar futebol, né? Isso é uma prova muito grande. E a outra que o cara chorou demais. Inclusive a gente até achou que ele tava chorando em comemoração ao gol do Santos, mas não. Ele tava chorando por conta da lesão que ele sofreu. E o cara tava com muita raiva, o cara tava muito puto, ele tava batendo, socando o chão ali com muita raiva. Você vê que é bizarro ali o que tá acontecendo com o Neymar e o que esses comentários assim são de pessoas que totalmente não estão a fim de compreender a situação. São pessoas que literalmente não são profissionais. Tem muitos profissionais que falam isso. São pessoas que são totalmente imparciais, só querem criticar o cara e julgar o cara de todas as formas. Então a gente vê isso. E assim, o Santos no jogo, no geral, foi bem, fez o 0x0, fez seu papel, né? Mas o Neymar, que era o protagonista do time, que pra mim, inclusive, ia conseguir fazer pelo menos alguma coisa hoje, infelizmente não aconteceu. Ele teve até uma boa bola pro Zé Ivaldo, que ele acabou furando, porém, no geral, não conseguiu ajudar muito a equipe. Obviamente, jogou só 33 minutos, porém é muito triste. E ele pode ficar, né, muito mais tempo fora, porque amanhã a gente vai ter esse diagnóstico. Eu tô gravando isso no dia que o Neymar sofre a lesão. E amanhã a gente vai ter esse diagnóstico, ver quanto tempo. Provavelmente deve ser de 4 semanas, 2 semanas, que nem foi o outro. Se for, cara, é muito triste. O cara vai perder mais um mês tentando se recuperar de uma lesão que, na ideia, ele já devia estar recuperado. Então é muito difícil, ainda mais a gente enxerga a realidade da seleção brasileira. A gente vê que, né, sim, Neymar, gênio tecnicamente, mais de tudo, mas fisicamente não tá conseguindo acompanhar. Então ter esse cara como protagonista da seleção brasileira, a gente acaba um pouco se preocupando. Não, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não é tecnicamente, porque ele é o melhor do mundo, mas assim, eu tô querendo dizer do cara, da quantidade de jogos. Obviamente o Ronaldo Fenômeno, se a gente pegar, ele jogou muito poucos jogos até a Copa do Mundo, mas é um contexto diferente porque o cara era muito mais novo. Tinha uma lesão igual, mas era muito mais novo. E ele fisicamente, no geral, era melhor que o Neymar. Ele tinha uma estrutura dele, era mais forte, muito mais massa do que o Neymar. O Neymar sempre foi um cara muito franzino, um cara muito magrelo, né? Em que é da função dele de ponta esquerda, porém, vocês me entendem. Então, assim, então a gente vai ter que ver como é que vai ser esse processo do Neymar, porque ele não consegue ter uma sequência de jogos. Obviamente, ele não vai ter uma sequência de jogos de 50, 40 jogos. É impossível. Não existe mais isso, tá? Esse Neymar não existe mais, não é por culpa do cara, é por culpa da vida, não tem como. O cara tem essas lesões, não tem como evitar falar que o cara tá querendo ter essas lesões, entendeu? Você vê que o cara tava com muita raiva, né? Cara, fiquei muito triste quando eu vi, porque o jogador que eu mais gosto é o Neymar, disparadamente. Triste, eu tava numa grande expectativa, né, do Neymar poder fazer alguma coisa no jogo de hoje. Apesar de eu ser muito fã do Neymar, eu também sou realista, né? E sei, né, que também que o Neymar já não tá, obviamente, na sua melhor fase, mas aqui também tá muito difícil acreditar nesse Neymar do alto nível, o Neymar que vai ganhar a Copa do Mundo pra gente, né? O Neymar que vai ser decisivo, que vai ser o protagonista, que o Brasil vai jogar pra esse cara, que ele que vai decidir. Tá difícil, não pela bola do cara, mas sim pelo tempo, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, na Copa do Mundo de 2022, primeiro jogo dele, ele já se lesiona, né? E olha que ele tava numa sequência boa de jogos e ele tá muito melhor fisicamente do que ele tá hoje em dia. Não tinha rompido o LCA, ainda que foi pra mim o maior problema da carreira dele no sentido de lesões, foi romper o LCA. Porque depois do LCA é aquilo, ele joga 2 jogos, se lesiona, aí tem a sequência de 7 jogos, se lesiona, aí jogou 2 jogos, se lesionou de novo. Então assim, o cara não consegue manter um bom ritmo. E o problema do Neymar é aquilo, porque agora, essa nova fase do Neymar é o seguinte, ele joga um jogo, entra 40 minutos de jogo, supondo. Aí ele joga o segundo jogo, geralmente ele já joga como titular, como foi que aconteceu. Ou se lesionou, ou ele ainda não, ou ele tá andando em campo, ele ainda não tá. Então o Neymar, ele sempre vai ter essa parada de, pra ele ficar no máximo, como ele próprio diz, é sempre uns 4 ou 5 jogos. Não sei se você lembra, né, mas o Neymar, ele no primeiro jogo, ele dá mais 3 jogos, segundo, me dá mais 2 jogos, terceiro, me dá mais um jogo. Então assim, o Neymar, ele fica bom, a fase melhor dele, em 4 ou 5 jogos. O Neymar, ele não tá conseguindo jogar esses 4 ou 5 jogos pra poder ficar pelo menos em alto nível, né? Assim, o Neymar, ele sempre que ele entra, ele faz a diferença, mas no sentido de melhor fase dele,
né? O Neymar, não sei se vocês lembram, mas assim, obviamente vamos lembrar porque é muito recente, né? O Neymar, quando ele conseguiu engatar esses 4, 5 jogos, ele começou a jogar muito bem. Mas aí teve aquela distância de tempo violenta de um jogo do Bragantino pro jogo do Corinthians, né? Que aí veio o Carnaval, veio tudo, né? Enfim, não vou culpar o cara do Carnaval, porque para mim não teve nada a ver. Os técnicos, tudo já explicou a situação que não tem nada a ver com o Carnaval, né? Mas se quiser comentar, eu posso explicar depois. Mas enfim, então, ou seja, demora muito para poder conseguir atuar em alto nível, e quando ele está começando a atuar em alto nível, ele se lesiona. Então, assim, é muito difícil, né, ver e acompanhar, né, assim, eu sou muito fã do Neymar. Desde que ele rompeu o LCA, eu não perdi um jogo dele até agora, vi todos os jogos, né, passei momentos de felicidade, momentos de tristeza também, né, enfim, mas vamos continuar vendo como é que vai ser esse período, né, do Neymar com a camisa do Santos, esse quanto tempo vai ser de lesão, e vamos ver aí como é que vai ser. Mas é isso, vou deixando aqui o vídeo, mas se você gostou, se tiver algum comentário, né, curte aí, e é isso, se inscreve também no canal, né, para também dar uma ajudada, e valeu, tamo junto.